Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos começando aí a nossa quarta aula do curso Hermenêutica na Prática. Nós vamos fazer aqui, como costume, uma pequena oração. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aprendendo, Pai amado, da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito venha trazer entendimento, iluminação às nossas mentes, para que possamos compreender e que, acima de tudo, possamos, ó Pai querido, aplicar esses princípios, os quais estamos aprendendo aqui nessas aulas do curso Hermenêutica na Prática. Assim oramos e assim cremos em o nome de Jesus. Amém. Bom, vamos fazer aqui agora uma rápida recapitulação da aula passada, para que nós possamos estarmos cientes do que estamos falando, ok? O que nós falamos então na aula passada? Nós falamos sobre os erros de interpretação em 1 Coríntios capítulo 10, o versículo de número 13, né? E o que nós falamos sobre esse texto de 1 Coríntios capítulo 10, o versículo de número 13? Nós falamos sobre as 3 perguntas básicas, trabalhamos essas 3 perguntas básicas: qual o assunto do texto, onde começa este assunto e aonde termina este assunto. São 3 perguntinhas básicas para a gente identificar o contexto do texto. Em terceiro lugar, nós falamos sobre a conjunção explicativa e a locução conclusiva. São duas estruturas dentro da nossa língua que nos possibilitam identificar o contexto de um texto. Em quarto e último lugar, falamos sobre as 2 lições principais da aula, ok? Acesse lá a nossa terceira aula, que você vai estar sabendo aí desses detalhes que eu acabei de falar. Bom, o que nós vamos aprender aqui nesta aula de hoje? Nós vamos trabalhar Filipenses 4:13, que é um texto bem clássico e é um texto mal interpretado. Essa é a aula 4, e o texto que nós vamos trabalhar então, nós vamos trabalhá-lo na versão ACF. Esse texto está assim nessa versão: tudo posso naquele que me fortalece. É um texto bem conhecido. Mas na ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, ela está assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa versão ela é mais apropriada para a gente trabalhar o tema desta quarta aula, ok? Então vamos lá ao que realmente interessa. Como a leitura popular interpreta esse texto? Estou colocando aqui um outro termo, popular, mas nas aulas passadas eu coloquei o termo tradição oral cristã, que é a mesma coisa, né? Então essa interpretação popular, ou essa tradição oral cristã, né, que muitas vezes traz uma interpretação equivocada e precipitada do texto, o que essa interpretação ela propõe para esse texto? Bom, eu coloquei aqui 3 frases principais. Diz assim, baseado nesse texto de Filipenses capítulo 4, verso 13: uma promessa para conquistar qualquer objetivo na vida. Eles entendem assim esse texto. Segundo, uma mensagem de motivação e superação pessoal. Outra frase que comumente eles expressam a partir da compreensão desse texto. Terceira frase, uma promessa para obter empregos, comprar bens, passar em provas, realizar muitos sonhos pessoais. Na verdade, a leitura popular ela abre aí um precedente a partir desse texto, aplicando esse texto praticamente em sonhos pessoais, criando aí uma fé mística, uma fé ilusória
a partir desse texto. Bom, o que nós podemos aprender com essa interpretação, né? O que está de errado nesta interpretação e o que nós podemos verificar a partir dessa interpretação popular? É que o foco dessa interpretação é coisas materiais, né? Conquistas materiais. É uma vida sem dificuldades. Segundo, são realizações pessoais de pessoas. Eles, inclusive, pegam a palavra tudo, o termo tudo que tem no texto, e diz que as coisas, ou que representa as coisas que eu quero, que eu busco, sonhos pessoais, simplesmente, né? Em terceiro, eles ignoram o sofrimento. Ou seja, você não passará por sofrimento. Essa é a ideia básica desta interpretação que eles interpretam a partir de Filipenses 4:13, ok? Como entender então Filipenses capítulo 4, versículo de número 13? Como que nós podemos compreender corretamente esse texto dentro da hermenêutica na prática, usando a hermenêutica, né? Primeira coisa que nós precisamos fazer é comparar esse texto, no caso Filipenses 4:13, que é o texto que nós estamos estudando, com algumas versões. Bom, vamos fazer uma comparação do texto aqui em outras versões. O que significa essas versões? Essa aqui é a Nova Versão Internacional. Essa aqui é a Almeida Revista Atualizada. E esta é a King James Atualizada, ok? Nessas três versões, o versículo está: tudo posso naquele que me fortalece. Nessa versão aqui, ela está um pouco sintetizada, né? Ela não é tão clara como a versão da ACF. A ACF já está mais clara do que a NVI, do que a Almeida Revista Atualizada e do que a própria King James, né? Por quê? Porque aqui não identifica nome próprio. Perceba que aqui não identifica nome próprio. E aqui não tem a palavrinha coisas. E aqui na versão ACF já aparece a palavrinha coisas e aparece também o nome próprio Cristo. Já te dá uma compreensão melhor que esse tudo posso são coisas, né? São referente a algumas coisas. E isso normalmente nos leva a perguntar: que coisas são essas? Então a pergunta ela seria mais apropriada nessa versão aqui, a CF, né? Porque a CF destaca aqui essas coisas. Está dizendo aqui: posso todas as coisas. Que coisas são essas? Uma pergunta que te remete ao contexto. Coisas em Cristo, né? Então naquele já é dito aqui, já é traduzido por Cristo, nome próprio. Você já identifica que essa força vem de Cristo, ok? Bom, vamos lá então para outras versões. Agora nós vamos ler o texto na versão NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, uma tradução bem popular no Brasil. Essa tradução, ou versão, como você queira entender ou dizer, está assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Perceba que nesta versão ele inverte a estrutura do texto, né? Nas duas versões, né? Aliás, nas 4 versões que nós usamos, o que está em primeiro lugar é posso. Posso enfrentar ou posso todas as coisas. E na NTLH ele inverte aqui. Ele coloca posso enfrentar ou posso todas as coisas, por último, na estrutura última do texto, e coloca com a força que Cristo me dá em primeiro lugar, como primeira frase. E isso muda um pouco o sentido, porque a ênfase do texto é focar a origem da força. De onde vem essa força que possibilita o cristão avançar mediante as circunstâncias, tanto faz elas sendo boas ou ruins,
como é descrita no texto. Já tem uma informação a mais nessa NTLH em relação às outras versões que nós citamos. E a última versão que nós vamos usar é a NBV, a Nova Bíblia Viva. Nova Bíblia Viva. Nessa versão ela é interessante, ela fecha com chave de ouro aqui a compreensão do texto. Diz assim: eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Olha que coisa interessante, né? Nas outras versões, quando diz posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que me fortalece, ou posso enfrentar qualquer situação, aqui está especificando que não são as minhas coisas, são as coisas de Deus. Olha que coisa interessante, aqui já tem uma informação a mais nessa versão aqui, porque ele diz, eu posso fazer todas as coisas, mas essas coisas são minhas? Não, aqui o texto está dizendo coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Então são coisas que Deus me pede. Posso todas as coisas que Ele me pede. Então isso aí já esclarece um ponto, que essas coisas não diz respeito a projetos pessoais, não diz respeito a sonhos pessoais, mas coisas de Deus. Posso todas as coisas que Deus me leva a passar. Ele vai direcionar. Então, aqui dá uma ênfase à soberania de Deus. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Bom, continuando, eu quero fazer aqui uma rápida observação sobre o contexto, para que você possa entender melhor a estrutura do contexto, ter uma visão mais clara sobre o contexto. Nós estamos falando sobre o contexto desde a primeira aula e vamos falar sobre o contexto até o final do curso, só para vocês terem uma ideia que a questão do contexto eu diria que o contexto é a base principal, é a coluna principal dessa estrutura de compreensão e interpretação do texto. Então, lembrando que o contexto aqui é um parágrafo antes e depois do texto. Lembre-se sempre que o contexto é um parágrafo antes e depois do texto que você está lendo. O texto é o quê? É a parte que você está lendo. O contexto, eu disse nas aulas anteriores, que é aquilo que vem antes e depois do texto. E aquilo que vem antes e depois do texto, eu identifiquei aqui como parágrafo. Um parágrafo que vem antes e um parágrafo que vem depois do texto. Ok? Identificando o parágrafo que vem antes e depois, você identifica o contexto do texto. O segundo texto. O texto está dentro de um parágrafo. O parágrafo está dentro de um capítulo, o capítulo está dentro de um livro e o livro está dentro de uma Bíblia ou de toda a Bíblia. Então, se você tem essa visão relacionado ao texto que você está lendo, você já está tendo uma boa compreensão panorâmica, tendo uma visão panorâmica, né? Porque quando você compreende que o texto ele está ligado ao contexto e que o contexto está ligado ao livro, que o livro está ligado a toda a Bíblia, aí a coisa muda totalmente de realidade, né? Terceiro texto. Quando compreendemos a conexão entre o texto e o parágrafo, entre o parágrafo e o capítulo, entre o capítulo e todo o livro, entre o livro e toda a Bíblia, então poderemos entender o verdadeiro sentido do texto. O ponto está aí, conexão. Essa conexão aí é o nervo, ou são os nervos ópticos, que faz a conexão entre texto, contexto, capítulo, livro e toda a Bíblia. Se você compreende essa conexão que tem entre essas estruturas até chegar em toda a estrutura da Bíblia, você jamais vai errar a interpretação de um texto, a compreensão de um texto, ok? Bom, dito isso, vamos então para o segundo ponto, o segundo princípio que queremos comparar hoje, que queremos
destacar hoje na nossa aula. O primeiro, para nós compreendermos Filipenses 4:13, nós precisamos fazer a comparação entre versões. Esse é o primeiro princípio que você precisa usar. O segundo princípio é você comparar o contexto com ou melhor, comparar o texto com o contexto. Sempre é isso aí. Você vai sempre estar usando o contexto. Bom, então vamos lá. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vamos estar usando, como eu disse no início da aula, a ACF. A versão aí é Almeida Corrigida Fiel. A pergunta básica que nós fazemos, que nos leva ao contexto, é: quais são essas coisas? Essa é a pergunta básica que você tem que fazer, que vai te levar ao contexto. O texto está dizendo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quais são essas coisas? Esse é o ponto. É a chave que vai te levar a compreender o sentido do texto. Bom, o contexto vai nos mostrar quais são essas coisas. Vamos lá para o contexto, então? O contexto começa no verso 10, ok? No verso 10. A partir do verso 10, nós compreendemos aí o contexto, né? Hoje nós não vamos entrar na questão aí do parágrafo e das primeiras, as frases iniciais aí que identifica, porque nós já falamos na aula passada. Então vamos direto ao contexto que começa no verso 10, que diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Verso 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Está falando sobre contentamento. Paulo aqui está falando sobre contentamento. Nós já temos já uma pista aí, né, do que ele está falando. Bom, então vamos lá para o verso de número 12 e 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância, né? Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Olha o tanto de coisas que ele cita aqui. Nós perguntamos que coisas são essas, e aqui ele cita um pacote de coisas, né? Quais são essas coisas? Eu enumerei aqui: abatido versus abundância, fartura versus fome, abundância versus necessidade, né? E também coloquei uma observação bem interessante aqui, que diz aqui: em toda maneira. A expressão, ou a frase em toda maneira, significa que a lista de coisas é bem maior do que essa, ou do que essas que Paulo enumera aqui, que Paulo destaca aqui. Então Paulo destaca aqui algumas coisas, mas ele também abre um precedente para outras coisas que a pessoa pode passar, dificuldades, situações difíceis, mas que a força de Cristo estará nele e através dele para enfrentar qualquer uma dessas circunstâncias. Bom, qual é a conclusão que nós podemos ter a partir disso que nós acabamos de falar? Bom, Filipenses 4:13, então, não é um cheque em branco para realizar desejos pessoais. Se você ouvir alguém usar esse texto para fazer uma aplicação relacionada a sonhos pessoais, projetos pessoais, questões financeiras, né? Então isso está mal compreendido e a aplicação está equivocada. O que o texto diz, o que Paulo diz, está aqui na última frase que eu falei. É a declaração de um homem que aprendeu que Cristo é sua força e seu contentamento, tanto na abundância quanto na escassez, ou em qualquer circunstâncias da vida. Então o significado do texto é isso aí. O homem aprende que Cristo é a sua força. O sentido do texto é mostrar o contentamento de Paulo
e a dependência do apóstolo Paulo na força de Cristo para enfrentar qualquer situação da vida. Essa é a ideia do texto. Ok? Bom, quero agradecer você por ter ficado até aqui, nesta quarta aula. Fique conosco aqui no canal, que eu estarei lançando em breve a quinta aula, desse curso Hermenêutica na Prática. Peço a você, se você gostou, deixe aí o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e compartilhe para os seus amigos e parentes, ok? Um grande abraço e um beijo no teu coração.